Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Irmãos, apenas alguns recados aqui antes de nós ministrarmos a palavra de Deus. Os irmãos sabem, nós temos aí a nossa Holy Fest, amém? A partir do dia 12 de fevereiro. E eu tenho um recado importante para dar para você, amém? E até mesmo para você orar, aproveitar para orar conosco nesses dias. As inscrições, elas estavam abertas até hoje, amém? Mas nunca é uma coisa boa, né? Impressionante. Mas amém, nós estamos orando. Nós tivemos que paralisar as inscrições por hoje. A pastora Luiz pediu para nós darmos uma paralisada nas inscrições, porque devido a esse novo decreto do governador e tal, que ele tem falado sobre a questão do feriado de carnaval, que não vai ter mais, enfim, essas coisas todas, o pastor, então, decidiu conversar com ele amanhã. Então, o pastor Luiz vai estar conversando com o governador, explicando sobre como que é o nosso evento, né, para não parecer, às vezes, uma afronta, né, e explicar como que funciona, que nós vamos obedecer todas as medidas de restrição, enfim. Então, nós voltaremos com as inscrições, amém, a partir de terça-feira. Por que nós vamos usar essa paralisada? Até mesmo para nós sabermos como que vai ser feito. Então, nós cremos que nós vamos fazer, amém? Talvez não vai ter aquela programação extensa, como nós já havíamos dito, em relação às reuniões no período da manhã. Então, talvez nós vamos ter somente as reuniões no período da noite, ok? Mas, até terça-feira, nós vamos estar falando tudo para os irmãos, então, por isso que hoje à tarde nós bloqueamos. Até hoje à tarde a gente estava fazendo. Então, a partir de agora, nós paralisamos. Amém? Mas, a partir de terça-feira, voltando, é importante que você saiba de algumas coisas. Como nós já dissemos para os irmãos, são 3 eventos que nós estamos nos propondo a fazer. Tem o seminário da corte, tem a conferência e tem também a reunião com todos aqueles irmãos que têm um chamado ministerial. Amém? Então, essa reunião, a priori, ela vai abrir a nossa Holy Fest ali no dia 12, na sexta-feira. Então, nós queremos ter uma reunião especial. Essa reunião especial, irmãos, não é aberta ao público. Importante você saber disso. Essa reunião especial, ela é aberta para todos os líderes e discipuladores da rede de jovens. Amém? Então, você que é líder, discipulador, você pode, a partir de terça-feira, se você não fez ainda, os que fizeram, está feito. Mas, a partir de terça-feira, você pode estar indo à secretaria fazer a sua inscrição. Esposas de líderes e discipuladores da rede de jovens também entra no pacote, amém? É uma só carne, então, corte, pastor, corte não. Corte ainda não entrou no pacote, porque ainda não é uma só carne, só depois de casar, né? E nem noiva, ok? Só esposa já pode fazer a inscrição. Bem, e para os irmãos que não são líderes nem discipuladores, e tem um chamado ministerial, e é importante você saber disso, você que tem um chamado ministerial, seja um chamado pastoral, seja um chamado missionário, seja um chamado evangelístico, você deve participar dessa reunião. Por quê? Porque essa reunião, o que vai ser feito, o que o pastor Naor quer fazer nessa reunião? Nós vamos estar dando início ao nosso projeto para 2021. O Senhor tem colocado nos nossos corações que 2021 é um tempo de grandes oportunidades. Nós cremos nisso, amém? E nós cremos que realmente nós estamos diante de um novo ciclo. E nós cremos que o Senhor tem chamado novos homens e mulheres ao ministério. E nós queremos investir nesses novos que Deus tem chamado. Amém? Nós cremos que realmente o Senhor ele tem levantado uma nova safra de pastores, uma nova safra de evangelistas, uma nova safra de missionários, que vão ser instrumentos de Deus para esse novo tempo que se inicia. E nós queremos começar um trabalho específico com essas pessoas. Então, a partir de amanhã, você que tem um chamado ministerial, seu pastor, vai enviar para você um link. Nesse link, você vai ter lá uma série de perguntas, você vai preencher um cadastro, vai responder uma série de perguntas, e você também deve participar dessa reunião, porque ela vai ser muito importante para você, amém? Aqueles que não são líderes, nem discipuladores, e vão participar dessa reunião, você precisa pegar com o seu pastor um convite desses aqui, amém? Cada pastor recebeu um número X de convites, porque, como eu disse para os irmãos, as vagas são bem limitadas, e os pastores vão estar distribuindo à medida que os irmãos procurarem, os irmãos que realmente têm um chamado ministerial,
devem procurar o seu pastor, amém? Para pegar esse convite e fazer a sua inscrição. Os irmãos da minha rede, no final vocês podem procurar o discipulador Vinícius, ele está lá atrás, camisa vermelha, levanta a mão aí, Vinícius, não vai agora não, tá? Vai no final, porque senão vai todo mundo lá. No final você pode procurar ele para pegar esse convite, para você fazer a sua inscrição. Amém? Fui claro? Dúvidas, depois você manda uma mensagem para o seu pastor, que ele vai, a maioria que é da minha rede, né? Então você manda uma mensagem para mim, que eu vou te responder. Bem, os irmãos da minha rede, aproveitando que a grande maioria que veio para o culto da tarde hoje são os irmãos da minha rede, eu tenho um recado importante para vocês também. Nós teremos o retiro, amém? Como nós tínhamos falado, nós vamos ter um retiro no dia 5 e 6 de março. Anota essa data aí, amém? 5 e 6 de março. Bem, esse retiro vai ser poderoso, amém? Eu estou com grande expectativa no meu coração para ele, obviamente vagas limitadas, restrições e tudo mais, eu tenho que ver como que vai ser feito ainda, mas nós já temos a data e já temos a chácara também, vai ser lá na Recanto da Videira, né? Graças a Deus, uma chácara boa, com ar-condicionado, pelo menos, para não ficar, né? Então vai ser uma grande bênção, amém, irmãos? Eu conto com você, mais para frente nós vamos estar abrindo as inscrições também. Glória a Deus, aleluia. Então, nesse pouco tempo que me resta, hoje foram muitos recados, eu quero falar algo da parte de Deus para você, amém? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia e abre no livro de 1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso 1. 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. Glória a Deus. Você sabe, na semana passada, eu tive a oportunidade de ministrar no culto à noite, e o pastor Aloysio, ele pregou algo poderoso, eu ministrei à noite, a mesma palavra, e nós trouxemos para os irmãos, para esse novo tempo, uma equação, que nós cremos que ela é muito importante para a sua vida. E nós dissemos o seguinte: a importância de você crer, confessar e receber. Amém? Crer, confessar e receber. Mas, diante disso, algumas perguntas surgiram. Pastor, então, quer dizer que tudo que eu crer e confessar, eu vou receber? Tudo mesmo? Você sabe, essa é uma pergunta que alguns devem fazer. Porque nem tudo que de fato você confessa, você vai receber. Sim ou não? Então é importante nós estarmos cientes e alinhados em relação a como que isso funciona na prática. E você sabe, é isso que nós queremos falar hoje. Pastor, o que é aquilo que se eu crer, eu confessar, eu vou receber? Nós vamos acrescentar algo a essa equação. Existe um detalhe que é muito importante nesse crer e confessar. Que detalhe que é esse, pastor? Você também precisa de ver. E ver com o coração. Sabe uma coisa interessante? A Bíblia fala que se nós confessarmos com a boca e crermos dentro do nosso coração, nós vamos receber. Por isso a importância de que aquilo que nós estamos crendo e vendo e dizendo esteja queimando dentro do nosso coração. Porque você vai perceber isso em toda a palavra de Deus. Que sempre antes de Deus fazer qualquer coisa, e você vai ver isso na sua vida também, eu falo isso por mim, que todas as vezes que Deus quis fazer algo na minha vida, ou através da minha vida, a primeira coisa que Deus fez foi me dar uma visão. Por isso é importante que nós tenhamos uma visão. E é sobre isso que nós queremos falar nessa tarde. A importância e o poder de você ter uma visão profética na sua vida. Uma visão profética. Todos os homens que foram chamados por Deus, Deus chamou eles e deu para eles uma visão.
E por que Deus nos dá uma visão? Porque é em cima dessa visão que Deus trabalha. A visão de Deus para mim e para você é o meio pelo qual Deus vai trabalhar e operar. E é por isso que a visão é tão importante. E é por isso que ter olhos para ver é tão importante. Eu quero compartilhar alguns exemplos na palavra de Deus para mostrar para você de que maneira isso funciona, para que o Senhor nessa tarde possa abrir os seus olhos, para que Ele possa dar para você visão. E sabe por que é importante nós termos uma visão espiritual? Porque nós cremos que nós estamos caminhando para um novo ciclo. E você sabe, Deus falou algo comigo essa semana. Deus falou algo poderoso comigo essa semana. Eu ministrei sobre isso ontem, lá no culto, que eu fui convidado para pregar. Deus colocou isso no meu coração. Sabe, eu levei um esboço para pregar, e eu não preguei nada do que estava no esboço, porque quando eu cheguei lá, Deus começou a compartilhar coisas tão poderosas, sabe, princípios tão poderosos, que eu não pude deixar de falar. E uma das coisas que Deus falou para mim foi isso, é que nós estamos caminhando para um novo tempo. E esse novo tempo, sabe, no livro de Cânticos, capítulo 2, você nunca vê pessoas pregando sobre cânticos, né? Eu gosto de pregar sobre cânticos, acho um livro tão interessante. Mas lá no livro de Cânticos, no capítulo 2, a partir do verso 10, há algo poderoso que diz lá. A Bíblia fala o seguinte, que o inverno passou. O tempo do inverno passou. A Bíblia fala o seguinte, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Sabe por quê? Porque o inverno passou. Você sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Sempre antes de Deus fazer algo, todas as vezes foi assim. Sempre antes de Deus fazer algo poderoso, sempre antes de vir um tempo de grande bonança, você vai ver que anteveio um tempo de crise. E o ano passado para nós foi um tempo de crise. Impressionante, mas foi. Um tempo de muita crise. E nós começamos o ano de 2021 crendo exatamente nessa palavra, que o inverno, que é o tempo de crise, passou. E depois do inverno, sabe o que vem? A primavera. E sabe o que é primavera? Primavera na Bíblia é tempo de oportunidade. É tempo de portas abertas. E é por isso que nós temos que ter uma visão profética para esse novo tempo. É por isso que os nossos olhos têm que ser abertos para esse novo tempo, porque o que o diabo quer fazer é nos cegar. É nos levar a nos atentar para outras coisas. Mas deixa eu falar para você, meu irmão, nessa noite poderoso na sua vida. A primavera chegou. As aves já estão cantando. As vides já estão em flor. É tempo de colher. É tempo de abraçar oportunidades. Mas você sabe quem são aqueles que vão abraçar a oportunidade? Você sabe quem são aqueles que vão experimentar desse novo tempo? Eu vou te falar quem são. Aqueles que tiverem olhos para ver. Aqueles que tiverem uma percepção espiritual correta. A visão correta. E é por isso que essa é uma oração que nós temos que fazer ao Senhor. Senhor, dai-nos uma visão, para que nós possamos enxergar, para que nós possamos ver. E o livro de 1 Samuel, no capítulo 3, a partir do verso 1, nós temos uma história interessante. Olha o que diz a Bíblia. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Amém? O jovem Samuel servia ao Senhor, e presta muita atenção na palavra jovem, porque ela aqui é importante. O jovem Samuel servia ao Senhor. A Bíblia fala que perante Eli, naqueles dias, algo estava acontecendo. O que estava acontecendo, pastor? A Bíblia fala que a palavra do Senhor era muito rara. Não se ouvia a palavra. Não se tinha a palavra. Sabe? Deve ser muito triste viver numa época, ou viver num lugar, onde não tem palavra. Onde a palavra é rara. E eu vou te falar, eu louvo a Deus porque nós estamos numa igreja onde tem abundância de palavra. Onde constantemente você é ministrado, onde nós constantemente temos recebido um pão do céu, um maná espiritual. Todos os domingos você se assenta nessa cadeira para receber uma palavra do céu. Nunca faltou pão nessa igreja, nunca faltou maná, nunca faltou a palavra. Mas acredite, infelizmente essa não é a realidade de muitos lugares. Essa não é a realidade de muitos tempos, porque há lugares sim, e há tempos sim, onde a palavra é rara,
não se tem ouvido a palavra. Mas não apenas isso, a Bíblia fala também que a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes, não tinha palavra e não tinha visão. Não tinha palavra e não tinha visão. E você sabe, aqui nós temos algo que está acontecendo. Aqui nós temos um tempo de transição. Esse é o momento onde uma transição estava prestes a acontecer. Porque Deus é um Deus de transições. Deus é um Deus de ciclos. Deus é um Deus de tempos. E uma vez que Deus é um Deus de ciclos, Deus é um Deus de transições e Deus é um Deus de tempo, eu tenho que falar para você, Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de recomeços. Constantemente na nossa vida nós temos que recomeçar. Porque os ciclos acontecem na nossa vida. Nós falamos sobre isso há um tempo atrás. E a pergunta que muitos trazem para nós, pastor, se estamos caminhando para um novo ciclo, o que eu tenho que fazer? Deixa eu falar uma coisa para você. Sempre que o novo ciclo começa, é tempo de recomeçar. É tempo de andar em novidade de vida. Significa que algo novo está prestes a acontecer. Significa que coisas novas estão vindo sobre sua vida. E acredite, eu creio nisso, eu creio que esse é um tempo de novidade de vida, eu creio que esse é um tempo de coisas novas, eu creio que esse é um tempo de recomeço. Eu sei que nós estamos habituados a pensar que devemos recomeçar todas as vezes que erramos, mas não. O recomeço aqui não está ligado a um erro, mas o recomeço aqui está ligado a um novo ciclo que se inicia. E dentro desse novo ciclo, o que é que nós temos que pedir ao Senhor? Eu preciso de pedir ao Senhor que me dê uma visão para esse novo tempo, para que eu possa recomeçar, para que eu possa caminhar, para que eu possa andar, para que eu possa ser abençoado, e para que eu possa receber mais de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas a Bíblia diz que naquele tempo as visões não eram frequentes, e certo dia, deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já estavam escurecendo, a ponto de não ver. Você sabe, presta atenção no que eu vou te falar. Nós temos aqui um tempo de transição, do velho para o novo. E é exatamente o que vai acontecer. Eli está passando e Deus agora está levantando o jovem Samuel. E por que eu estou falando isso para você? Porque você sabe, velhice na Bíblia tem um significado. Assim como a juventude. E isso aqui não quer dizer, não tem nada a ver com a nossa idade natural. Porque você sabe uma coisa interessante? É que a Bíblia fala que quando você nasceu de novo, você vai viver em novidade de vida, o seu espírito nasceu. E ele vive agora em constante novidade. Você vive em constante novidade, dentro de você. Por isso que o nosso homem interior, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, envelheça e se perca, a Bíblia fala que o nosso homem interior se renova todos os dias. Porque esta é a palavra do Novo Testamento e essa é a mensagem que nós temos pregado. Essa é a mensagem da nova aliança. A mensagem da nova aliança, diferente da velha, é que antes na velha, presta atenção, você percebe que há um detalhe aqui. Qual que era o grande problema naquela época? Eli já não era capaz de ver, já não era capaz de enxergar, já não era capaz de perceber. E isso aqui não está falando de coisas naturais, presta atenção, está falando de coisas espirituais. Eli já não conseguia perceber as coisas espirituais. E você sabe por que ele não conseguia perceber as coisas espirituais? Porque infelizmente ele havia envelhecido. E a velhice na Bíblia é exatamente isso. É quando você deixa, presta atenção, de ser espiritual e passa a ser natural. Quando você deixa de ter uma percepção espiritual das coisas e passa a ter uma visão natural. Isso é envelhecer. É interessante que se você for lá para o livro de Gênesis, há um momento poderoso que acontece lá, que é quando Jacó, você sabe da história dele, você conhece Jacó, falamos dele em todo o Peniel nosso, amém? Você está com saudade de ouvir o Peniel? Eu estou. Estou com saudade de ouvir a palavra do Peniel no encontro. Falar de Jacó. Você sabe? E nós falamos de Jacó. A história de Jacó é uma história muito emblemática, porque Jacó foi alguém que passou por processos na vida dele. E ele foi literalmente transformado. Saiu de um homem terrível, usurpador, bandido, safado, sem vergonha, e foi transformado em Israel, um novo homem. Ele experimentou dessa novidade de vida.
Ele experimentou dessa transformação, mas sabe, há um momento na história dele, muito interessante, que foi quando ele enganou o pai dele. Você sabe que Jacó recebeu o direito de primogenitura enganando o pai. O pai ia abençoar Esaú, que era o irmão mais velho. E Isaac, então, a Bíblia fala que ele estava velho, e como ele estava velho, ele já não era capaz de ver. Porque você sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que a velhice faz? Interessante, quando você vai envelhecendo, o que vai acontecendo com você? Você vai perdendo os sentidos, já viu? Você não vê, você não sente, enfim, você vai perdendo olfato, paladar, tato, essas coisas, impressionante. Por isso que a velhice na Bíblia, ela não é uma coisa boa. Não estou falando de forma natural, amém? Estou falando de maneira espiritual. Mas por quê? Porque significa que eu estou perdendo a percepção das coisas de Deus. Estou sendo natural e não espiritual. E a Bíblia então diz que Isaac pede para que Esaú vá pegar uma caça para ele e faça uma comida do jeito que ele gosta. E quando ele trouxesse a caça, o que ia acontecer? Ele ia abençoar. Porém, algo acontece. Jacó queria demais essa bênção. Queria demais ser abençoado. E o que ele faz? Ele engana o pai. Com a ajuda da mãe. A mãe gostava mais dele, ajuda ele. E ele então traz ali, ele pega um animal lá mesmo deles lá, mata e leva a comida para Isaac comer. E quando ele chega diante de Isaac para oferecer a comida, ele fala com o pai dele. É interessante porque Isaac reconhece a voz e fala, essa é a voz de Esaú. Perdão, é a voz de Jacó. E a Bíblia conta que Esaú era peludo. Então era difícil você não reconhecer, se você tocasse. Mas Jacó foi tão esperto que ele pegou pele de animal e colocou no braço. Para se o pai viesse tocar nele, visse que era Esaú. Isaac então toca nele e fala, epa, o braço é de Esaú. A voz é de Jacó, mas o braço é de Esaú. Sabe o que ele faz? Abençoa Jacó. Sabe, deixa eu falar para você. Sabe qual foi o grande erro naquele momento de Isaac? Isaac foi natural. Ele foi natural. Ele se deixou levar pelo sentido. Se deixou levar por aquilo que ele estava sentindo. E esse é um erro muito grave nas nossas vidas. Nos deixar ser conduzido pelo que sentimos. Mas por outro lado, é interessante, porque lá na frente tem uma outra história, agora envolvendo o mesmo Jacó, já transformado em Israel. E a Bíblia fala que José, que teve 2 filhos, Efraim e Manassés, traz os 2 para ele abençoar. E um era mais velho que o outro, um merecia a bênção da primogenitura, mas Deus havia escolhido o mais novo. E na hora que ele vai abençoar, ele faz algo que ninguém esperava. A mão direita era para abençoar o mais velho, a esquerda para abençoar o mais novo. Ele cruza os braços. E José fala, não pai, peraí, está errado. Ele, não, está certo. É assim mesmo. Porque é assim que Deus quer. Deixa eu falar para você. Sabe a diferença? É que Jacó foi guiado pelo Espírito. Jacó foi guiado pelo Espírito. Por isso nós temos que orar ao Senhor, para que nos dê uma visão espiritual. Para que nós possamos ser guiados, não pelo que nós estamos sentindo, não pelo que nós estamos vendo, mas por aquilo que o Senhor colocou, gerou no nosso coração. Porque é isso que Deus espera de cada um de nós, que nós sejamos conduzidos, direcionados. E essa é a diferença, presta atenção, do Antigo Testamento para o Novo, da velha aliança para a nova. Porque na velha aliança, eles eram levados e conduzidos por aquilo que era natural. Na nova aliança, nós somos seres espirituais. Na velha aliança existia, sabe o quê? Existia a lei. Na velha aliança era pode, não pode. Na velha aliança era assim que funcionava. Na velha aliança era tudo natural, mas na nova aliança não. Na nova aliança nós somos seres espirituais, que somos guiados pelo Espírito. Você sabe, eu fico vendo alguns irmãos que infelizmente ainda são muito guiados pelo natural. E quando eu falo guiado pelo natural, eu estou dizendo o seguinte, é muito guiado pela letra apenas. Já viu? Aquele negócio, mas está escrito isso. Presta atenção. Eu sempre sou a favor do que está escrito.
Nós sempre somos pela palavra. Nós sempre somos por aquilo que está escrito. Mas presta atenção, a palavra deve ser vista com olhos espirituais. Muito cuidado para você, às vezes, não se deixar levar pela lei, se tornar um legalista do Novo Testamento. Um legalista na Nova Aliança. Muito conduzido pela lei, pela regra, já viu? Nada contra regras. Mas cuidado para não ser levado demais por ela. Entende o que estou falando? Muito cuidado com isso. Porque a Bíblia fala que bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova. Por isso nós temos que ter cuidado. E sermos espirituais. E não sermos naturais. E sermos direcionados pelo Espírito. Há pessoas que vêm até nós e falam, pastor, quais são as regras, quais são os princípios, quais são os pontos para eu ter um casamento abençoado? Sabe o que eu digo? Seja espiritual. Acabou. Aí a maioria frustra comigo. Porque a maioria espera um livro. Que eu escreva um livro inteiro falando de como você tem um casamento, como se fosse assim. Não é assim, filho. Na prática não é assim. Na prática, acredite em mim, seja um homem espiritual e o seu casamento vai ser abençoado. Seja um homem espiritual e você vai prosperar. Seja um homem espiritual e as coisas vão dar certo na sua vida. Seja guiado pelo Espírito. E está difícil de tirar amém nessa. Eu entendo você, não é fácil não. Mas é verdade. Precisamos de ser guiados pelo Espírito, precisamos ser conduzidos pelo Espírito, precisamos ser direcionados pelo Espírito, porque essa é a diferença da velha para a nova. Você sabe, uma das máximas da nova aliança, sabe qual que é? Agora você vai assustar comigo. Uma das máximas da nova aliança é que não haveria necessidade de que ninguém vos ensinasse nada. Mas você seria guiado e ensinado por quem? Pelo Espírito Santo. Isso é uma das máximas da nova aliança. De que nós seríamos direcionados e guiados pelo Espírito. E eu vou te falar, sabe quem é o homem que erra? É aquele que é levado pela carne. É aquele que é conduzido pelo que sente, pelo que vê. Esquece de ser um homem espiritual. De ser guiado pelo Espírito. Porque esse é o segredo da vida cristã. E eu digo isso em todas as áreas da sua vida. Peça a Deus, Senhor, eu quero ser guiado pelo Espírito. Eu quero ser direcionado pelo Espírito. Eu quero ser conduzido pelo Espírito. Eu quero ter uma percepção espiritual. Para que eu possa desfrutar e experimentar de tudo aquilo que o Senhor tem e quer para a minha vida. Por isso é tão importante. Por isso é tão poderoso. Por isso que nós precisamos de ter a visão correta. De ter a visão certa nas nossas vidas. Você sabe? É interessante, mas eu quero falar para você. Antes de Deus fazer algo na sua vida, antes de Deus mudar algo na sua vida, antes de Deus resolver uma situação na sua vida, Ele vai te dar uma visão. E essa visão é importante. Por isso nós devemos orar ao Senhor. Senhor, nos dá uma visão. Me dá uma direção, me dá uma clareza, me dá uma luz, me dá revelação. Que eu possa enxergar, que eu possa ver, que eu possa ter olhos para ver. Deus chamou Abraão, os irmãos sabem da história, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Mas é interessante porque até então Abraão não tinha uma visão, ele tinha um chamado, lembra? Por que ele não tinha uma visão? Vou te falar, para mim, Gênesis capítulo 13, presta atenção que isso é poderoso, isso é uma chave espiritual. Gênesis capítulo 13, verso 14. Gênesis 13, 14, tem alguém aí lá? Gênesis 13, 14. Disse o Senhor a Abraão, presta atenção. Deus havia chamado Abraão, sim ou não? Abraão foi. Mas Deus havia falado a Abraão, deixa todo mundo, deixa os parentes. Mas infelizmente Abraão não deixou os parentes. A Bíblia fala que ele levou Ló. Sabe o que significa Ló? O significado de Ló na Bíblia é véu. Véu é o que te impede de ver. Véu é o que te impede de enxergar. Véu também é tido como carne, mas também é tido como lei, sabia? Que as duas coisas você vai ver na Bíblia. O véu pode ser andar na carne, e o véu também pode ser a lei. Infelizmente Abraão foi, mas a Bíblia fala que ele levou o véu com ele. Mas aí aconteceu algo, agora o que diz a Bíblia. Disse o Senhor a Abraão, depois que o véu, amém? Depois que Ló, depois que o véu se separou dele, depois que ele tirou o que impedia ele de ver,
O que impedia ele de enxergar? E o que impedia ele de ver? A lei e a carne impedia ele de enxergar e de ver o que Deus tinha para ele. No dia que ele tirou aquilo e a venda dos olhos caíram, olha o que aconteceu. Deus vira para ele e fala: agora eu posso te dar uma visão. Agora eu posso te mostrar. Sabe por que muitos ainda não tiveram a visão? Até responderam o chamado. Até disseram: Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer a tua vontade. E aí você responde ao chamado, mas infelizmente parece que você está caminhando, dando voltas e não chega a lugar nenhum. Sabe por quê? Acredite, é porque ainda tem um véu aí para ser tirado. Ainda tem carne para ser arrancada. Ainda tem lei para ser tirada. No dia que você parar de andar na lei e andar pela carne, o véu vai ser arrancado. E o Senhor vai te dar uma visão. E você então vai ver. Quem está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia fala então: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei. Deus está dizendo: é seu, eu vou te dar. Sabe por quê? Porque antes de Deus fazer algo na nossa vida, Ele nos dá uma visão. Ele nos dá uma visão. E essa visão tem que preencher o nosso coração, para que nós possamos ter fé, para ser conduzidos por ela. Amém, meus irmãos? É essa visão que vai alimentar o seu coração de fé. É essa visão que vai sustentar você nas horas difíceis. É essa visão que nós precisamos, para sermos conduzidos e direcionados por aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso que essa visão, ela é tão importante. Mas você sabe, a visão, ela parte ou ela é gerada dentro do nosso coração. É dentro do seu coração que essa visão é gerada. Lá em Lucas, abre para mim Lucas capítulo 6, verso 45. Lucas 6, 45, olha o que diz a Bíblia. Lucas 6, 45. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. Você sabe o que a Bíblia está falando? Que dentro do nosso coração o Senhor planta sonhos. O Senhor coloca projetos. O Senhor coloca todos eles dentro do nosso coração, para que nós possamos crer, para que nós possamos caminhar neles. Por isso nós precisamos de orar ao Senhor o tempo todo, para que essa visão, ela possa crescer dentro do nosso coração. A visão que Deus nos deu, o sonho que Ele nos tem dado, o sonho que Ele tem colocado, o inimigo infelizmente quer tirar o tempo todo, você vai ter que lidar com isso. O diabo tentando tirar, tentando se opor, tentando limitar, tentando eliminar, o tempo todo. Nós temos que ficar com a palavra que Deus nos deu. Por isso que a Bíblia fala que de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que provém as fontes da vida. Guarda o seu coração do mal, guarda o seu coração das artimanhas do inimigo, guarda o seu coração das vozes malignas. Olhe para aquilo que Deus tem gerado e colocado no seu coração. Porque eu creio, meus irmãos, que nós estamos caminhando para um novo tempo. Você sabe, deixa eu falar para você, acredite em mim, eu creio fielmente nisso, que nós estamos caminhando para a última safra. Irmãos, acredite, se você for prestar atenção, os sinais hoje são muito evidentes. O que nós temos visto, e ouvido, tudo foi falado, tudo foi profetizado na Bíblia. É só você pegar a Bíblia que você vai ver que tudo que está acontecendo hoje já tinha sido falado, dito. Por isso que nós temos que nos atentar, porque nós cremos nisso, nós cremos que nós estamos caminhando para a última colheita. Jesus está voltando e os sinais estão evidentes. Você sabe, há duas palavras na Bíblia que se definem como tempo, no grego. Uma delas é o cronos, que é a cronologia, que são todos os dias que já foram determinados pelo Senhor. A Bíblia fala que todos os nossos dias já foram contados, ditos. Deus já sabe todas as coisas, porque Deus, diferente de mim e de você, presta atenção, Deus não é preso ao tempo. Deus é eterno. Mas nós estamos presos nesse cronos, nessa cronologia, nessa história. E existe uma agenda de Deus e existe o calendário de Deus, acredite em mim. Aí entra outra palavra que é interessante na Bíblia, que é a palavra kairos.
E a palavra Kairos significa o tempo da oportunidade, o tempo de Deus fazer, o tempo que Deus determinou para fazer algo. Por isso, nós, como crentes, precisamos de pedir ao Senhor que nos dê o quê? Sensibilidade, mas também que nós possamos aprender a contar os dias, foi ensinado aqui, para que nós possamos perceber o tempo da visitação, o tempo da oportunidade, o tempo de Deus, para que nós possamos participar daquilo que Deus está fazendo. Meu irmão, eu quero participar do que Deus está fazendo. Não cometa a loucura de no último instante, no último minuto, no último tempo, você não participar daquilo que Deus está fazendo. Eu oro, eu falo, Senhor, eu quero participar do teu mover, eu quero fazer parte da tua visitação. É tão ruim quando algo acontece, já viu, já perdeu oportunidades? Eu já. Oportunidade de participar de coisas porque você não estava lá, só porque você não estava lá, é horrível. Mas imagina, quando Jesus voltar, e antes da volta dele, acredite, um grande mover vai acontecer. E muitos, infelizmente, não vão participar desse mover, porque se deixaram levar, se perderam, foram levados pelo natural, perderam a visão de Deus. Isso é tão ruim, isso é tão triste, e é por isso que eu oro, Senhor, eu quero participar, eu quero estar no centro da tua vontade, eu quero fazer o que está no teu coração. E é interessante porque a Bíblia fala que algo vai acontecer conosco nos últimos dias. Abra para mim Atos capítulo 2, verso 17. Essa é uma palavra para você, essa é uma palavra profética. Se você quer participar do último mover de Deus, é muito importante que você se atente para os sinais da palavra. Olha isso aqui, irmãos. Atos capítulo 2, verso 17. E acontecerá, Pedro falando, movido pelo Espírito, que nos últimos dias, o tempo da visitação, o tempo de Deus, o Kairos de Deus, o tempo que nós estamos vivendo, e é importante você se atentar para isso, e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deixa eu falar para você, nos últimos dias, um grande mover de Deus vai acontecer. Haverá um grande derramar do Espírito Santo. Eu quero participar disso. Eu quero participar desse derramar. Eu quero participar desse grande mover, porque eu sei que Deus tem algo para fazer através de mim, de você. Mas olha o que diz a Bíblia mais. E o que vai acontecer, pastor? Presta atenção. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Você sabe, os últimos dias é tempo de profetizar. Eu creio nisso. Você sabe, existe um ministério específico da profecia? Sim, existe. Mas a Bíblia fala que todo crente pode profetizar e deve profetizar. Nós somos profetas do Senhor. Nós estamos aqui para profetizar da sua vinda. Por isso, você deve abrir a sua boca e profetizar e falar. Não fique calado, porque não é tempo de ficar calado, é tempo de falar. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. E vem. Porque é tempo de falar. Mas não apenas isso, ele diz o seguinte: vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Sabe uma coisa interessante? Profecia, visão e sonhos. O que essas três coisas têm em comum? Sabe o quê? A palavra. A palavra. Porque como profetas do Senhor, nós estamos aqui para profetizar a palavra. A profecia é a palavra que o Senhor nos dá para que nós falemos. As visões é quando o Senhor nos mostra a sua palavra. E os sonhos é quando o Senhor gera a sua palavra dentro do nosso coração. Essas três coisas vão acontecer nos últimos dias, amém, meus irmãos? Por isso não tenha dúvidas de que Deus nesses dias quer usar você para ser um canal e um instrumento da sua palavra. Da sua palavra na terra. Você sabe, já estou indo para o fim. A manifestação eterna do milagre sempre vai começar com uma visão que o Senhor coloca dentro do nosso coração. A equipe de louvor pode subir.
Presta atenção. Sempre antes de Deus fazer algo, eu disse para você, Ele nos dá uma visão. E Ele gera essa visão no nosso coração. E Ele coloca ela dentro de você. E por isso que é nela que você se mantém. Você sabe, meus discípulos me conhecem, andam comigo. E quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa muito mística. Aquele negócio místico, já viu? Aquela coisa meio misteriondas de mistérios e tal, eu não sou assim. Mas sabe, Deus fala comigo através de visões. E não foram poucas as vezes que Deus me mostrou coisas. Não foram poucas as vezes que Deus me mostrou algo. E sabe uma coisa interessante, é que todas as vezes que Deus me mostrou algo, eu tinha uma certeza, uma clareza, uma percepção de que aquilo vinha dele. E eu sempre comentava com as pessoas que estavam do meu lado. Eu gosto de fazer isso, eu falo, anota aí. Eu não sou místico, acredite. Mas eu percebo e vejo quando Deus está falando comigo. Quando Deus está me dando uma visão acerca de coisas. Eu quero falar para você nessa tarde. Acredite em mim. Nós estamos vivendo os últimos dias. Não tenha dúvidas disso, meus irmãos. O Senhor, nesses dias, tem colocado no nosso coração e tem aberto os nossos olhos para isso. Para que nós possamos enxergar. Para que nós possamos ver. Mas para que nós também possamos participar. Você sabe? Precisamos de ter olhos abertos. E é interessante, lá em 2 Reis, no capítulo 6, a partir do verso 15, tem uma história poderosa. Estava lendo essa história hoje, eu me identifiquei muito com ela. Presta atenção. Eu quero falar algo para você. Deus levanta profetas. Homens, segundo o seu coração. E quando eu falo de profetas, não estou falando de pessoas chamadas para serem profetas necessariamente, mas homens de Deus, que carregam a palavra, que têm a palavra. Quando você for ouvir um homem de Deus, um profeta de Deus, a primeira coisa que você tem que olhar é se ele carrega a palavra, é se ele tem a palavra dentro do coração dele. Sabe, isso é uma das coisas mais importantes na sua vida. Acredite em mim. Ouça homens que têm a palavra. Ouça homens que têm a palavra. A Bíblia fala que houve um momento na história de Israel em que o rei da Síria, ele planejava contra Israel o tempo todo. Fazia planos maquiavélicos. Mas todos os planos dele eram frustrados. Sabe por quê? Por causa de um homem que tinha a palavra. Um homem que ouvia a Deus. A Bíblia então diz que esse homem, que era Eliseu, antes do rei da Síria fazer qualquer coisa, ele já falava para o rei de Israel. E o rei de Israel já se protegia, já se defendia. A ponto do rei da Síria pensar que entre eles havia um espião. Ele então fala, não pode, só pode ter um espião entre nós. O capitão dele então falou, não é espião não, é um homem de Deus. Tem um homem de Deus que ouve a palavra de Deus. Tem um homem de Deus que está atento às coisas do alto. Tem um homem de Deus que está conectado no céu. Eu vou te falar uma coisa, você sabe, se tem uma coisa que nós temos que pedir ao Senhor, é essa conexão espiritual. Peça a Deus isso, Senhor, eu quero ter essa conexão. Eu quero ter essa conexão. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero conhecer os teus planos. Eu quero conhecer os teus projetos. Mas não apenas isso, eu também quero conhecer os planos do inimigo, sim. Para que eles todos sejam frustrados. Eliseu conhecia os planos de Deus, mas também conhecia os planos do diabo. Conhecia os planos do inimigo. E nenhum plano do inimigo era contra ele. Mas aí o rei da Síria, diante daquela situação toda, falou, chega, vou matar Eliseu. Porque os homens de Deus sempre vão ser perseguidos por falar a palavra. Deixa eu falar uma coisa para você. Homens que carregam a palavra serão resistidos pelo diabo. Homens que carregam a palavra
serão afrontados pelo diabo. Não tem jeito. Não tem jeito de você ser alguém que carrega a palavra, acredite em mim, e o diabo não se levantar contra você, não afrontar você, não querer te derrubar, porque ele sabe o poder que a palavra tem, tanto que ela é poderosa. A Bíblia então fala que o rei da Síria levantou um grande exército numeroso, e foi lá, para matar Eliseu. Não precisava disso tudo não, levantou um exército enorme para ir pegar um homem só. E Eliseu estava dormindo, ele acorda, de repente, quando ele chega lá fora, está aquela montoeira. E aí o servo de Eliseu ficou desesperado, né? Eliseu despreocupado, mas o servo, coitado, desesperado, e agora? E aí Eliseu, homem de Deus, sábio, diz o seguinte, 2 Reis, capítulo 6, verso 15. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Já viu? Esse aqui, coitado, não era capaz de ver e de enxergar. Porque essa é a diferença do homem que tem a palavra, do homem de Deus que tem a visão. O outro não tinha, não via, ficou com medo. Mas Eliseu não. E Eliseu então vem e fala, e ele respondeu: não temas, servo. Sabe por quê? Porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Como assim? Como assim são mais? Você só tem que ter olhos para ver. Você está olhando natural, ele estava vendo espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você. Em tempos de afronta, em tempos que o inimigo se levanta, nós precisamos ter uma visão espiritual. Sabe por quê? Porque muito mais são aqueles que estão conosco. Muito mais são aqueles que estão do nosso lado. Basta ter olhos para ver. Mas a Bíblia continua. Olha o que diz mais. Próximo. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos. Sabe para quê? Para que ele veja o que eu estou vendo. Qual foi a oração de Eliseu? Para que o servo dele pudesse ver o que ele estava vendo. Há uma diferença entre homens que têm a visão do alto e homens que só veem o natural. O diabo o tempo todo vai querer levar você a ver o natural. Mas sabe qual a oração que você tem que fazer? Senhor, me dá olhos para ver. Me dá olhos para ver. Eu quero ver diferente. Eu quero ver de outra forma. Eu quero ter uma percepção diferente dessa que está diante de mim. E olhos para que veja. O Senhor então abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Uau! Isso é poderoso. É poderoso quando você é um homem de Deus e tem uma visão do alto. É poderoso quando você fala com gente que tem uma palavra. Já viu? Tanto que é bom. Você está desesperado. Mas aí vem um homem de Deus com a palavra do alto, com a palavra de Deus. E esse homem de Deus com a palavra do alto, com a palavra de Deus, muda a sua percepção. O servo viu diferente. Enxergou diferente porque tinha um homem de Deus. E como desceram contra ele, presta atenção que não acaba não. Orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. Presta atenção. Para um ele orou que os olhos fossem abertos. O outro, ele orou, os outros, para que ficassem cegos. Sabe por quê? Porque tudo depende da visão. Tudo depende de como você está vendo. Tudo depende se você tem olhos ou não para ver. Se por um lado, o que levaria o homem a passar por aquela dificuldade seria ver da maneira correta, por outro lado, o que levaria os inimigos a tombarem diante deles seria ficarem cegos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. Você sabe? Tudo depende da visão. A visão que está no seu coração, ela vai ser reproduzida na sua vida. Ouça. Presta atenção que isso é poderoso.
Não sai daqui sem entender isso. A visão que está no seu coração, ela vai ser reproduzida na sua vida. Isso significa que como você se vê, como você se enxerga, como você olha, vai determinar a sua atitude, vai determinar o seu comportamento e possivelmente vai determinar se você vai ou não desfrutar e experimentar do que Deus tem para você. Você sabe? No livro de Números, capítulo 13, não vamos ler, dá tempo, depois você pode ler lá. Existe uma história, a história quando Deus trouxe o povo dele para Canaã, e eles tinham que entrar em Canaã. A promessa de Deus era essa: eles vão entrar em Canaã e vão desfrutar da terra que manda leite e mel, porque é isso que eu tenho para vocês. Mas a Bíblia fala que o povo então, mas antes de Deus fazer algo, Deus falou: mas antes de vocês entrarem, eu quero que os espias vão lá. Sabe para quê? Para ver. Para ver que tudo que eu falei é verdade, para conferir de que aquilo que eu disse é o que é. E a Bíblia fala que eles foram e viram, e realmente era tudo que Deus havia falado. Mas infelizmente eles cometeram um grave erro, porque se por um lado eles viram a promessa de Deus e tudo que a promessa de Deus era, e que Deus tinha falado era verdade, por outro lado eles se viram desqualificados. Porque você sabe, presta atenção, não é só uma questão de ver o que Deus tem para você. Não é difícil ver o que Deus tem para nós. Sabe o que é difícil? Difícil é nos vermos como alguém que pode experimentar e receber daquilo. Essa é a nossa maior dificuldade, porque nós o tempo todo estamos pensando o quê? Eu não mereço, não é para mim, é maior do que eu. Já viu? Não é possível, não, isso não pode ser para mim, porque eu estou tendo uma visão errada a respeito de mim mesmo, e eu não deveria ter essa visão errada. Na verdade eu não deveria ter visão nenhuma a meu respeito, porque eu sou quem Deus diz que eu sou, e eu tenho o que Ele diz que eu tenho, independente de como eu vejo. Deixa eu falar para você, independente de merecer ou não, independente de ser ou não, você é o que Ele diz que você é, e por isso você pode receber o que Ele quer te dar, independente de qualquer coisa. Porque se eu fosse olhar para isso, irmãos, eu não estaria aqui pregando para você hoje, porque de todos, acredite, sou mais desqualificado. Mas sabe uma coisa que Deus me ensinou a ver? Que não é uma questão de ser qualificado ou não, é uma questão de entender algo. Sabe entender o quê? Eu sou filho dele, e como filho eu posso receber, merecendo ou não eu posso. Está entendendo o que eu estou falando? Pastor, mas eu não sou digno. E nunca vai ser. Lembra do filho pródigo? Aprontou todas, pegou tudo, foi embora. E aí o filho pródigo fez uma oração, parecia muito piedosa, lembra? Vou chegar diante do meu pai e vou falar: pai, já não sou digno. Quem diz que é você que decide isso? Quem diz que é você que decide se você é digno ou não? Quem decide é Ele. E eu quero te falar, você realmente não é, mas Jesus é no seu lugar, e Ele se tornou digno para que nós pudéssemos também sermos dignos e recebermos tudo o que Ele conquistou. Por isso, como filho, hoje eu posso me apropriar da herança. Sabe por quê? Porque eu sou o que Ele diz que eu sou, e eu tenho o que Ele diz que eu tenho. Sabe, nessa noite eu quero que você ore. Eu quero que você ore para que Deus abra os seus olhos, para que você possa ver e enxergar nessa noite quem você é, aos olhos de Deus, não aos olhos do homem. Que o Senhor possa abrir os seus olhos espirituais. Sim, você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E eu vou dizer o que você é filho, e como filho você é herdeiro. E nessa herança há muita coisa: a herança, a promessa de prosperidade, a promessa de vida abundante, a promessa de saúde, a promessa de que tudo que você tocar
vai prosperar. A promessa de bênçãos sem medidas, a promessa de Deus para você, sim, porque eu sou aquele que Ele diz que eu sou, e eu tenho o que Ele diz que eu tenho. Começa a falar, meu irmão, começa a falar quem você é, começa a falar que você é filho, que você é herdeiro. Abre a sua boca, sem medo, sem medo, sem medo, sem medo de dizer. Por isso eu oro nessa noite, para que os nossos olhos sejam abertos, para que nós possamos ter uma percepção espiritual, para que nós possamos ver, enxergar e caminhar em cima dessa visão, para que nós possamos desfrutar e experimentar de tudo o que o Senhor tem reservado para nós. É assim que nós oramos, é assim que nós cremos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida ricamente, em nome de Jesus.